Oiê, graça e paz. Nosso 34º dia, pensando como um servo. Nós já vimos o comportamento, que o servo deve ter. Agora nós vamos aprender na prática, a pensar como tal. Nosso texto base está no livro de Números 14, versículo 24, diz assim: Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de maneira plena. Em Filipenses 2:5 diz assim: Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Servir a Deus começa na mente, quando a gente controla, tem domínio próprio. Quando a gente controla a nossa mente, temos um domínio próprio, Ser servo requer uma mudança na maneira de pensar, uma mudança de atitude. Deus está sempre mais interessado no porquê daquilo que você faz do que naquilo que você faz. Atitudes contam mais que realizações. O rei Amazias perdeu o favor de Deus porque fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. O servo verdadeiro serve a Deus com uma mentalidade que consiste em 5 atitudes. Primeiro, o servo pensa mais nos outros do que em si. O servo concentra nas outras pessoas, não em si mesmo. Esta é a verdadeira humildade. O servo pensa como um administrador, não como um proprietário. O servo está consciente de que todas as coisas pertencem a Deus. Na Bíblia, o administrador era o servo encarregado de gerenciar uma propriedade. José foi esse tipo de servo quando prisioneiro no Egito. Potifar entregou-lhe a mordomia da casa. Depois, o carcereiro lhe confiou a prisão. Por fim, Faraó pôs os seus cuidados toda a nação. O serviço e a administração caminham juntos, pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nas duas coisas. A Bíblia diz: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao Senhor. Como você está lidando com os recursos que Deus lhe confiou? O materialismo é o responsável por desviar as pessoas do serviço de Deus mais do que qualquer outra coisa. Elas dizem: depois que atingir meus objetivos financeiros, vou servir a Deus. E isso não tem nada a ver. Primeiro tem que servir a Deus de todo o coração. O servo medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. O servo de Deus não fica fazendo comparações, não critica nem compete com os outros servos ou com os demais mistérios. Está muito ocupado realizando a tarefa que Deus lhe designou. Recebemos diferentes atribuições e cada um tem uma forma exclusiva. Paulo admoesta: significa que não devemos ficar fazendo comparação como se fosse um melhor que o outro. Cada um tem o seu valor singular e inestimável. Não há lugar para ciúmes mesquinhos no meio dos irmãos, certo? Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu propósito e ponto. Quem determinou isso foi Deus e ponto. Não tem que ficar arrumando picuinha por causa de pouca coisa, não. Não é nossa função avaliar os serviços dos outros servos do mestre. Deus está olhando tudo, Deus está vendo tudo. O que importa para ele é o seguinte: você recebeu um trabalho, uma missão para você fazer, pegue e execute. Ponto. Deus vai avaliar se você fez isso de todo o coração, porque ele sonda, ele conhece as nossas entranhas. Então é isso que ele vai avaliar: se você fez por amor, se você fez porque realmente queria fazer, ou se foi porque você estava querendo se aparecer, ou se porque estava querendo arrumar picuinha à toa com alguém. Pelo amor de Deus, é misericórdia, tá repreendido. Siga o exemplo de Moisés, que se mostrou verdadeiramente humilde quando enfrentou oposição. Ou faça como Neemias, cuja resposta às críticas era simplesmente esta:
Meu trabalho é muito importante para que eu me interrompa agora, a fim de conversar com vocês. Se você serve como Jesus, com certeza será criticado. O mundo e até mesmo grande parte da igreja não compreende o que Deus valoriza. Maria derramou a coisa mais valiosa que possuía, um perfume caro. Um gesto de generosidade que foi rotulado como desperdício pelos discípulos. Os discípulos de Jesus olhou aquilo e achou um verdadeiro desperdício, totalmente desnecessário. Mas Jesus, porém, olhou e ficou maravilhado. E é isso que importa. Seu serviço para Cristo jamais será um desperdício, não importa o que os outros digam. O servo identifica sua identidade em Cristo. Por quê? Porque ele vai lembrar que ele é amado, que ele é aceito pela graça e que não precisa de provar o seu valor para ninguém, porque o seu valor está em Cristo. E é isso que importa. A Bíblia diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Se você pretende ser servo, deposite sua identidade em Cristo. Somente as pessoas seguras podem servir. O servo não precisa cobrir a parede com placas e troféu para confirmar o teu valor. O servo considera o ministério uma oportunidade de mostrar o seu amor a Deus, de mostrar o quão Deus é importante para ele e não uma obrigação. O Pai honrará e recompensará quem me servir, assim disse Jesus. O nosso tema para reflexão é: para ser servo, devo pensar como servo. O texto para decorar e colocar no potinho, Filipenses 2,5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. E a pergunta para meditar é: normalmente, preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneira de servir os outros? Fica na paz aí e compartilha.